Oi, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a Letícia e eu quero dizer assim que eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês essa noite, em poder falar da palavra de Deus com vocês essa noite. Melhor seria se estivéssemos juntinhos, podendo ver a cara de vocês vendo a minha cara, a gente todo mundo junto, mas enfim, o Senhor sabe de todas as coisas e sabemos que todas as coisas, as que entendemos e as que não entendemos, todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e nós amamos a Deus, não é verdade? Então, sim, essas situações adversas cooperam sim para o nosso bem e no momento certo nós vamos entender tudo. Nós estamos felizes também, muito felizes na verdade, porque pelas nossas orações que estão sendo respondidas, devido a essa situação que aconteceu na vida do pastor Bento, da sua família, né, que ele foi acometido do Covid, mas graças a Deus o Senhor Jesus tem estado com ele todos os dias e tem estado conosco, também tem estado com a família ali do pastor Bento e da pastora Ângela, todos os dias, e o Senhor tem ouvido as nossas orações. Embora estejamos distantes fisicamente, mas continuamos sendo um só corpo e assim seremos até a eternidade. Eu tenho visto a locomoção dos irmãos se reunir, mesmo que à distância, mas fazer um compromisso de oração, né? Fazer um compromisso de oração pela vida dele. E a cada dia nós temos recebido notícias de que ele está melhor, graças a Deus, e esse é um motivo de grandes vitórias, porque o Senhor já nos deu uma palavra de bênção, de proteção, muito antes desse Covid-19 atingir o Brasil, atingir o mundo, que foi quando Jesus morreu na cruz do Calvário e levou sobre ele todas as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele nós somos sarados. Então, glória a Deus, porque a palavra do Senhor, ela tem surtido efeito nas nossas vidas, amém? Então, estou muito feliz por causa disso, porque é um testemunho, é algo para edificar a nossa fé, e com isso também eu quero deixar um aviso para vocês, que também o Lucas deixou na semana passada, sobre a necessidade de nós nos cuidarmos, a necessidade de nós ficarmos em casa, a necessidade de cuidarmos dos nossos. Então, só saia se realmente for necessário você sair, se realmente for necessário você fazer algo lá fora, mas se não, fica em casa. Eu também tô morrendo de vontade de sair, de voltar à minha vida normal, mas tô aqui, né, aguardando o tempo do Senhor para todas as coisas. A Bíblia fala que existe um tempo para tudo debaixo do sol. Tempo de ficar em casa e tempo de sair de casa. E nós estamos nesse tempo de ficar em casa. Amém? Enfim, então vamos falar da palavra de Deus, sobre a palavra de Deus hoje. E eu achei muito interessante, eu não sei se você ouviu, acredito que a grande maioria das pessoas que estão aqui me ouvindo hoje também ouviram a pregação que o Lucas fez na semana passada, falando sobre o tempo que nós estamos vivendo agora. O tempo é agora, né? Dentro desse montante de pregações que nós estamos falando sobre tempo de guerra, é também tempo de paz. E essas mensagens estão sendo muito abençoadas. Eu sei que cada uma tem falado ao seu coração, mas semana passada especificamente eu estava já preparando essa minha mensagem aqui, que eu vou falar hoje com vocês, que eu vou compartilhar com vocês, e prestando atenção na mensagem que o Lucas compartilhou, e eu falei, cara, olha, a gente nem combinou, mas essa mensagem de hoje, ela parece que ela é uma continuação daquela que ele fez na semana passada. Não tem problema se por acaso você não pôde ouvir a da semana passada, entra nos videozinhos, né? Nos vídeos aí do canal da Igreja Novo Sol e procura a da semana passada, tá bom? O tempo é agora e aí você ouve. Mas mesmo que você não tenha tido tempo, oportunidade de ouvir a da semana passada, você vai conseguir entender essa daqui, tá bom? Mesmo que não tenha ouvido a da semana passada, e depois você volta lá em outro momento e ouve a da semana passada, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar sobre as 7 esferas da sociedade?
Quem conhece a Jocum, que é Jovens com uma Missão, uma base missionária também muito legal. Eu passei esse tempo na FHOP, mas eu tinha contato com eles lá, né, o pessoal da Jocum, que a base da Jocum fica muito próximo da FHOP. Então eu tinha contato com eles também, eu sou estudante de uma universidade, eles também tinham um trabalho evangelístico na universidade, e eu os conheci lá na universidade, né. Enfim, a Jocum, um dos líderes da Jocum, na década de 70, ele estava orando ao Senhor e ele perguntou para Deus o que os cristãos poderiam fazer para, de fato, os cristãos, independente daqueles que pertenciam à sua missão ou aqueles que não pertenciam à sua missão, o que os cristãos, a missão deles da Jocum, né? Aqueles que pertenciam àquela base ou aqueles que não pertenciam àquela base, independente, todos, o que os cristãos do mundo poderiam fazer para salvar de verdade as pessoas para Jesus, para transformar o mundo, para que o mundo fosse transformado, para que não houvesse somente a salvação, né, da pessoa ir para o céu no final da sua vida, mas também uma transformação da sociedade. Ele falou: Senhor, o que os cristãos podem fazer? E o Espírito Santo tocou no coração do líder da Jocum, dizendo que os cristãos deveriam atuar em 7 esferas da sociedade. Se eles atuassem nessas 7 esferas, eles poderiam transformar uma sociedade para o Senhor. No dia seguinte, o líder da Jocum, ele foi conversar com o Dr. Bill Bright, que ele é da Cruzada para Cristo. Ele estava conversando e falou: cara, ontem o Senhor falou para mim que nós podemos transformar a sociedade se nós mudarmos as 7 esferas da sociedade. E o Dr. Bill Bright disse para ele assim, falou: nossa, Deus também me disse ontem sobre que se nós mudássemos as 7 esferas da sociedade, nós iríamos mudar o mundo para Jesus. Então eles tiveram uma mesma revelação, de uma forma simultânea, só que em localidades diferentes. Então, a partir daquelas conversas, eles tiveram a certeza de que essa era a vontade de Deus mesmo. E o Senhor falou para eles assim, que as 7 esferas da sociedade que precisam ser alcançadas para que a nossa sociedade seja transformada são estas: é a família, que é o lar, a religião, que é a igreja, a educação, que são as escolas, o governo, a política, a mídia, que são as comunicações, os meios de comunicação, as artes, que é o entretenimento, engloba o entretenimento e também os esportes, e por fim a economia, que engloba negócios, comércio, ciência e também tecnologia. Então disseram que se nós mudarmos essas 7 esferas da sociedade, se tiverem cristãos verdadeiros discipulando a nação através dessas 7 esferas da sociedade, a sociedade será transformada. Em meio a tudo isso, o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre idolatria. Idolatria. Vamos lá. Quero te fazer uma pergunta. Imagine uma sociedade perfeita, já com base nisso que eu te falei, né? Imagine uma sociedade perfeita. Como você acredita que ela seria? Eu estava pensando sobre isso, como seria uma sociedade perfeita. Fui lá, peguei as 7 esferas da sociedade, que a Jocum fala no site da Jocum, tem essas informações. E eu escrevi um texto falando sobre como seria uma sociedade perfeita. E eu gostaria de compartilhar ele aqui com você. Tudo bem? Vamos lá. Imagine uma sociedade perfeita. Como ela seria? Famílias unidas e felizes, sem nenhum tipo de abusos ou traições. Casamentos que começam pelo amor verdadeiro e se findam somente com a morte. Pais presentes na criação de seus filhos e filhos que honrem e zelem por seus pais, ainda quando estes estejam cheios de cabelos brancos. Uma igreja forte, saudável, alicerçada na rocha eterna e que vive a vida em integridade e verdade. Líderes que não busquem glória para si, não explorem o povo e não sujem o altar de Deus com seus pecados ocultos. Músicos e cantores que cantem o que vivem e vivem o que cantam. Membros cheios do Espírito de Deus que não frequentem os cultos para apenas pagar os pecados da semana ou recarregar a bateria que foi gasta com o mortal ativismo do dia a dia.
Universidades, escolas e creches em que cada estudante seja ensinado, desde sua tenra idade, a viver uma vida íntegra de amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Ambiente aconchegante, familiar, sem bullying ou desrespeito. Não mais um espaço ameaçador e propício a se perder a fé, mas ao contrário, uma esfera onde a verdade suprema e absoluta seja lecionada, Cristo reconhecido mesmo em meio à razão e ao empirismo, e em que cada pessoa, ainda que mestre ou discípulo, se prostre diante da sabedoria suprema. Um governo não mais corrupto, mas no qual todos os líderes, do menor ao maior, não exerçam o cargo público por objetivos egoístas, mas por amarem a pátria. Homens e mulheres em posição de autoridade, que conhecem o Deus único e verdadeiro e se prostram diante dele não apenas de boca e joelhos, mas de coração. Cabeças do povo que sirvam à nação como se cada cidadão não fosse apenas um compatriota, mas membro de sua própria família de sangue. Meios de comunicação que não propaguem mentira e partidarismo, mas que sejam livres para anunciar a verdade verdadeira, que não é relativa, mas absoluta. Uma mídia pura e santa, sem nenhum tipo de apelo pornográfico e sensualidade, mas com conteúdos que se possam consumir sem carregar o medo de ter que fechar os olhos das crianças ou manchar sua santidade. Uma mídia que, na real, viva no reino, pelo reino e para o reino. Uma sociedade em que seus artistas e esportistas não sejam comprados por um partido ou ideologia, seja ela de direita ou esquerda, mas que entendam que o maior preço por seus corações foi pago na cruz do Calvário pelo único e mais famoso de todos os homens que já existiu, existe ou existirá, Jesus Cristo. Sim, artistas e esportistas que usem sua fama e influência não para serem adorados, mas para anunciarem a todos os povos que é chegado o reino de Deus. Uma federação em que haja justiça social de fato, não mais um lugar em que poucos possuam muito e muitos possuam pouco. Não mais um lugar em que os ricos se tornem cada vez mais ricos e os pobres cada dia mais pobres. Mas antes, um país em que haja sim homens de negócios bem-sucedidos e que gerem milhares de empregos dignos para seus semelhantes e em que o comércio seja próspero sem falcatruas ou corrupção. Um lugar em que todos igualmente tenham a oportunidade de crescer e conquistar. Pessoal, com base nesse texto ali que eu li para vocês, que eu acabei de ler para vocês, eu quero te fazer uma pergunta. Não sei se você conseguiu imaginar, assim, né? Tem gente que tem aquela mente mais frutífera, digamos assim, e que tem facilidade para imaginar ali aquilo que está lendo, ouvindo, mas eu acredito que todos puderam pelo menos sentir um pouco, né, sobre como seria essa sociedade perfeita, e talvez você tenha até mais coisas para incluir aqui, sobre o que seria uma sociedade perfeita para você, que eu não especifiquei, mas você enriqueceria muito mais esse texto, com aquilo que você acredita ser uma sociedade perfeita. Independente de como, o que você colocaria mais aqui nesse texto, eu quero te fazer uma pergunta. Essa sociedade perfeita, que você consideraria perfeita, ela é uma utopia? Ela é simplesmente uma mera ilusão, algo que não é possível? Ou é algo possível? Nós podemos, nós cristãos do século XXI, podemos de fato viver em uma sociedade perfeita? Eu quero ler com você um livro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, a parte B. Diz assim: O povo que conhece o seu Deus fará proezas. Eu, Letícia, acredito que o cerne da questão não está no fato de se essa sociedade perfeita é possível, se essa sociedade que descrevemos é possível de acontecer, é possível de existir. A questão está se a Igreja de Cristo conhece ou não conhece o seu Deus. Na atualidade, a porcentagem de pessoas que se dizem evangélicas, ela tem crescido de uma forma exponencial muito grande. O IBGE, ele afirmou no ano de 2010, que em 10 anos, ou seja, do ano 2000 até o ano 2010,
a quantidade de pessoas que se autodenominaram evangélicas aumentou 61% em apenas 10 anos. Atualmente, já se passaram 10 anos dessa pesquisa, o IBGE afirmou que esse número só vem crescendo e que dentro dos próximos 10 anos, novamente, o número de pessoas que se autodenominam evangélicas vai ultrapassar o número de pessoas que se denominam católicas. E aí você pode falar assim para mim: nossa, que legal, estamos crescendo o número de evangélicos, estamos evangelizando o Brasil para Cristo, as nossas orações estão surtindo efeito. Glória a Deus! Porém, isso não é somente um motivo de alegria, mas também é um motivo de preocupação que nós temos. Por quê? Porque algo que deveria mudar a nossa sociedade não tem mudado. O crescimento numérico de cidadãos protestantes, infelizmente, não tem acompanhado o decréscimo ou, no mínimo, sequer no mínimo, a estabilidade de outros indicadores sociais, como, por exemplo, as taxas de violência, a corrupção e a desigualdade. Se nós formos pegar as taxas de violência, de corrupção e desigualdade, elas não estão diminuindo na mesma proporção que a quantidade de evangélicos estão aumentando. Nem sequer elas estagnaram. Elas continuam crescendo, ainda de uma forma exponencial. Aí eu deixo uma pergunta para você refletir. Se o número de evangélicos tem crescido dentro do território verde e amarelo, dentro do nosso Brasil, a quem tanto amamos e pelo qual tanto oramos, por que o país não muda? Por que ainda há tanta corrupção na política, tanta injustiça nos negócios? Por que tantas famílias destruídas, tantos abusos, tanta imoralidade, tanto homicídio, tantas pessoas se matando? Eu estudo na universidade e, cara, tanto de adolescentes, de jovens que se suicidam, que se cortam, que não se amam. Por que tantas coisas semelhantes a essas? Por que o país não muda? Não, minha gente, o problema não está lá fora. O problema não está na política, o problema não está nos governantes, o problema não está nos incrédulos, o problema está aqui dentro. Vamos ver o que Jesus, gostaria de ler com você, o que Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 5, versículo do 13 até o 16, uma parte do Sermão do Monte. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A realidade é que a causa da discrepância entre a grande porcentagem de cristãos protestantes e os indicadores sociais, sabe o que é? É a ausência do verdadeiro conhecimento do nosso Deus. Como diz lá o livro de Daniel, o povo que conhece o seu Deus fará grandes obras. Por que não temos feito grandes obras na nossa sociedade? Porque não conhecemos o nosso Deus. Apesar de nos autodenominar evangélicos, como dizem as estatísticas, existem houve um crescimento em apenas 10 anos de 61% da população, um crescimento de 61% de pessoas que dizem que se autodenominam evangélicos. Apesar de nos autodenominarmos evangélicos, nós de fato somos desconhecedores da robusta teologia do Senhor Jesus Cristo. Só que essa teologia é uma das mais distintivas doutrinas da fé reformada, gente. É a teologia do senhorio de Cristo. Isso não é algo contraditório? Eu acredito, Letícia, acredito que se Lutero e Calvino soubessem o que está acontecendo, Lutero e Calvino, que foram os grandes reformadores, o Zwinglio também, foi mais um reformador
Se eles soubessem o que tem ocorrido na igreja, na noiva de Cristo que está na terra, no século XXI, eles se envolveriam no túmulo. Eu estou fazendo um curso, há um tempo atrás eu fiz um curso sobre cosmovisão cristã e agora eu estou fazendo um curso sobre sociologia, né, para uma transformação, para uma teologia pública, para uma transformação da sociedade. E eles têm um texto chamado, o curso é do Invisible Ecology, e eles têm um texto chamado, o nome do texto é O Chamado para Sermos uma Presença Pública Fiel. E o texto, uma parte do texto diz assim, vamos ver. Quando os discípulos de Jesus assimilam o fato bíblico de que Jesus é o Senhor, automaticamente isso precisa renovar nossos olhares sobre cada uma das áreas em que ele reina. Todo esforço dos cristãos seria o de procurar entender como a Trindade tem autoridade, controle e está presente em cada área da vida. Então, o que ele quis dizer aqui? Quando de fato nós, eu e você, que somos discípulos de Jesus, ou pelo menos que nós dizemos que somos discípulos de Jesus, né? Porque muita gente tem papo grande que fala que é discípulo de Jesus, mas não é nada. Mas se pelo menos, quando nós que somos discípulos verdadeiros de Jesus, entendemos o fato bíblico, a base de todas as coisas, de que Jesus é o nosso Senhor, quando nós de fato entendemos, automaticamente, isso nos leva a renovar os nossos olhares sobre, cara, Jesus reina nos mínimos detalhes da minha vida. Jesus não reina somente em mim quando eu estou lá na igreja no domingo, ou quando eu estou ouvindo o culto online agora nessa época de pandemia. Não, Jesus reina em todas as áreas da minha vida. Nós começamos a analisar, cara, o que o Senhor Jesus faria nessa situação, o que Jesus faria na minha família se eu estivesse passando o que eu estou passando, o que Jesus faria no meu emprego, nos meus relacionamentos no emprego, o que Jesus faria nos meus relacionamentos na escola, o que Jesus faria nos meus relacionamentos sociais, enfim, todas as áreas da minha vida, na minha vida financeira. Automaticamente você começa a entender que é Jesus que reina nos mínimos detalhes da sua vida. Todo esforço dos cristãos seria o de procurar entender como a Trindade tem autoridade, controle e está presente em cada área da vida. Ela não está longe, ela está perto. A Trindade, ela tem o controle em todas as áreas da nossa vida, das menores às maiores. Ela reina. Ou ela deveria reinar, porque nós ainda temos livre-arbítrio de poder não permitir que ela reine. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus, ele entende isso, que Jesus reina em todas as áreas da sua vida, a começar das menores às maiores. A nossa sociedade, ela será transformada. A igreja evangélica brasileira, ela vai tomar posse do seu lugar de vencedora para transformar a sociedade, tomar posse desse poder transformador, quando entender e somente quando entender que Jesus reina em cada esfera da sociedade, nas 7 esferas que eu falei para vocês, mas que ele começa na sua vida, na sua família. Veja que a primeira esfera é a família, a segunda é a igreja, mas a primeira é a família, é na sua vida. O mesmo texto que eu falei para vocês no Invisible Ecology, ele continua dizendo: cada atitude dos discípulos de Cristo será um bem para a nação. Cada atitude, não por amor à pátria ou à preferência política e ideológica, mas como serviço fiel ao Senhor Jesus, que é o reto juiz de toda a humanidade. Você vai entender que a sua fidelidade ao Senhor nas pequenas coisas vai ser um benefício, vai refletir lá fora para a transformação da nação. A sua fidelidade ao Senhor na sua moralidade, a sua fidelidade ao Senhor na sua devoção a Deus, a sua fidelidade ao Senhor nos seus negócios, a sua fidelidade ao Senhor em honrar os seus pais, em honrar a sua esposa ou o seu marido, os seus líderes, enfim, a sua fidelidade ao Senhor nas pequenas coisas na sua vida. É uma fidelidade também ao Brasil, é uma fidelidade também à nação. Nesta quarentena, durante esse período, né, de enclausuramento, assim, digamos, né, que nós temos vivido, o Espírito Santo tem levado eu e a minha família a estudarmos o texto de João, capítulo 17, versículo 3, e eu gostaria de ler com você. Vamos lá?
E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu falei para vocês que o tema dessa pregação é idolatria, né? Nossa, Letícia falou que ia falar sobre idolatria, não parece que ele está falando sobre isso, mas sim, eu falarei sobre idolatria. E vamos começar agora a falar sobre esse assunto, né? Dei uma base para nós tratarmos sobre isso, sobre a questão da idolatria. Vamos ver que muitas vezes é a idolatria que nos impede de mudar a nossa sociedade. Então, eu e a minha família, como eu falei para vocês, nós temos estudado esse texto, nós estamos mesmo muito cavando as profundezas dessa passagem, estudando, esmiuçando ela, porque nós não queremos somente as pepitas, nós queremos as profundezas, nós queremos ouro maciço das profundezas do coração de Deus, e sabemos que o Senhor tem muita coisa para falar nesse texto, e Ele já tem dito muita coisa, tem outras questões que eu quero tratar com vocês em próximas conversas que nós venhamos a ter. Mas hoje eu quero, como eu vou falar sobre idolatria, eu quero isolar uma parte específica desse texto, que é o único Deus verdadeiro. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Vamos isolar essa parte, o único Deus verdadeiro. Como nós já vimos, lemos lá atrás o texto de Daniel, que diz assim, que o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Veja bem, o texto fala, de Daniel fala, o povo que conhece, o verbo conhecer, o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Agora esse texto de João também fala sobre conhecer a Deus. Ele diz que a vida eterna, ela começa quando conhecemos, de novo o verbo conhecer, o único Deus verdadeiro. Ou seja, eu tenho duas coisas a ressaltar nisso. Primeiramente, a vida eterna não se dá não começa quando nós desencarnamos. Onde é que eu morrer? Começou a minha vida eterna. Não, a vida eterna começa aqui, agora, a partir do momento que você conhece o Deus verdadeiro. A partir do momento que você conhece Ele. E em segundo lugar, o segundo ponto que eu quero ressaltar é que quando nós conhecemos o Deus verdadeiro, nós podemos fazer grandes coisas para o Senhor. A grande questão nisso tudo é a seguinte: nós, como indivíduos que nos autodenominamos evangélicos, como diz lá a estatística do IBGE, e eu e você estamos inclusos nisso. Nós, como indivíduos evangélicos, conhecemos de verdade o único Deus verdadeiro e o temos adorado? Nós conhecemos de verdade o único Deus verdadeiro e o temos adorado? Medite sobre isso, por enquanto que eu vou falando com você, e depois vamos ter o momento da oração, e depois também você vai ter toda essa semana para você meditar. Eu tenho conhecido o único Deus verdadeiro? Eu conheço Ele? Um dia desses, o Espírito Santo, ele nos visitou de uma forma poderosa aqui em casa, durante essa quarentena, né? Ele disse algo muito interessante, que ele estava cansado de relacionamentos superficiais. Ele desejava profundidade. Chega de relacionamentos superficiais. Eu quero profundidade. E ele ainda falou que nessa estação que nós temos vivido como nação, não somente aqui a minha casa, não somente a Novo Som, mas como nação, ele pretendia transformar primeiramente cada pessoa. Transformando cada pessoa, ele iria transformar cada família. Transformando cada família, ele iria transformar a igreja para então, e somente então, transformar a sociedade. E foi nesse dia, a partir desse dia, gente, que nós entendemos que a mudança do Brasil, ela não começa no macro. Não adianta simplesmente a gente ficar orando pelos políticos. Ela não começa no macro através da política, ou até da igreja, até da Novo Som, que também é um objeto que o Senhor tem levantado como objeto de transformação, como agente de transformação. A nossa igreja, a Igreja Novo Som. Mas a transformação do Brasil não começa no macro, ainda é o macro. Ela começa no micro.
através da transformação de cada família e do coração de cada indivíduo. A transformação do Brasil começa em mim e começa em você. Não adianta então nós ficarmos orando, somente orar pelos políticos, orar pelos lá de fora, se nós não formos transformados. Voltemos para o texto de João 17,3. Vamos explanar um pouco mais esse texto, né? Quem é o único Deus verdadeiro? Primeira pergunta que eu quero te fazer. Quem é o único Deus verdadeiro? Como ótimos religiosos que geralmente nós somos, né? Eu não me excluo disso. Podemos, com uma visão assim bem superficial, pífia, bem aparente, a gente responder de uma forma assim bem superficial que o único Deus verdadeiro é aquele Deus ao qual a gente adora, nós servimos, que nós vamos aos cultos, aos domingos e clamamos a Ele. É o Deus dos evangélicos, o Deus verdadeiro não é o Deus dos católicos, não é o Deus dos gregos lá, que era o desafio da época da igreja primitiva, não é o Deus da macumba, dos espíritas, não, é o Deus dos evangélicos, Ele é o Deus verdadeiro. É o Deus que eu vou adorar na igreja todos os domingos, ou agora nessa época de pandemia, em casa, né, eu ouço as lives, ouço os cultos aqui da minha igreja do Novo Som. Nós damos essa resposta superficial. Porém, eu quero ser mais profunda com você. Vamos cavar mais? Vamos fazer tipo um léxico desse texto, igual a gente aprendeu na igreja, né? Quem participou. Vamos cavar um pouco mais, vamos ir um pouco mais profundo. Ao isolarmos as duas primeiras palavras dessa frase, único Deus verdadeiro, nós temos juntamente então um adjetivo, que é o adjetivo único, e um substantivo Deus, único Deus. Único Deus. O que rapidamente me fez lembrar nos remete ao primeiro grande mandamento que está lá no texto de Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 até o versículo 5. Vamos ler? Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso. Então aqui nós vemos que foi nos dado, esse mandamento não é somente para a igreja, para o povo de Israel lá no Velho Testamento, mas também para o Novo Testamento, para a igreja, porque o Senhor fala sobre amar a Deus acima de todas as coisas, né? Adorar somente a Ele e ao próximo como a ti mesmo. Então esse mandamento ele continua. Foi nos dado esse mandamento pelo soberano de que nós não devemos nos prostrar diante de nenhum outro Deus, seja ele qual for. O nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa emoção, a nossa devoção deve pertencer somente a Yahvé. Porém, como eu falei que nós somos ótimos religiosos, a primeiro momento, nós quando lemos esse texto, a gente faz uma oração mais ou menos assim, né? Temos a tendência a nos aproximar diante de Deus mais ou menos como os fariseus. Vamos ler o que o Senhor fala sobre isso em Lucas 18, do 9 ao 14. Vamos lá? Lucas 18, do 9 ao 14. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Gente, e olha, aqui em casa, em nosso estudo de João 17,3, ao chegarmos nessa parte sobre o único Deus verdadeiro, nós começamos a meditar sobre o que esse texto de fato queria dizer, o que o Senhor quer dizer sobre o único Deus verdadeiro. Nós fizemos algo muito semelhante ao publicano? Não, ao fariseu.
Fizemos algo muito semelhante ao fariseu. Começamos então a pensar, nossa, único Deus verdadeiro, né? Então a gente começou a pensar sobre as pessoas que não conhecem o único Deus verdadeiro. Não, eu conheço o único Deus verdadeiro. É o nosso Deus, é o Deus que tá lá sempre no Novo Som, que tá lá sempre no F-Hop, quando eu tô no F-Hop, que tá sempre aqui conosco na nossa casa, que habita dentro de mim, dentro de você. É o único Deus verdadeiro. Ele é o único Deus verdadeiro. Então que nós como bons religiosos, nós começamos a orar pelas pessoas, pelos brasileiros que não conheciam a Deus. Por aqueles ateus, eu como estou na universidade, às vezes tenho bastante contato com ateus, pessoas que dizem que não acreditam que Deus existe, que Deus é real. Ou começamos a orar pelos ateus, começamos então nesse momento de pandemia, né? Senhor, abençoa, que eles tenham encontros contigo, que o Senhor amoleça os corações duros daqueles que não conhecem o único Deus verdadeiro, que eles se prostrem diante do conhecimento do único Deus verdadeiro. E começamos a orar por eles, por aqueles até que não são ateus, mas que não se renderam ainda ao senhorio de Jesus Cristo. Nós passamos a orar por eles. Que lindo, né? Aquela belezura. Só que não, né? Ao passarem os dias, onde o Espírito Santo começou a nos incomodar e perguntar: ok, parabéns, é muito bom orar pelas pessoas perdidas lá fora. Mas e quanto a vocês aí? Quanto a vocês? Antes de desejarem que eles me conheçam e adorem, vocês precisam me conhecer e adorar. De fato, vocês conhecem o único Deus verdadeiro e o adoram? João, ele nos ensina que a vida eterna e todos os benefícios que ela nos traz, começa quando nós conhecemos o Deus verdadeiro. Não somente, a vida eterna não fala somente de você poder ir para o céu quando você morrer. A vida eterna fala de todos os benefícios que acontecem a partir do momento que você conhece o Deus verdadeiro, todos os benefícios que você tem direito a partir do momento que você conhece, adora o único Deus verdadeiro. Como igreja, minha gente, como igreja, eu não estou falando de não vamos maximizar, cada um cuida dos seus BO. Então, estamos falando aqui como o Novo Som, como igreja Novo Som, nós não temos tomado posse de todos os benefícios que foram conquistados para nós na cruz e, consequentemente, nós não temos sido, como igreja, agentes de transformação na nossa sociedade. Isso porque nós não conhecemos o único Deus verdadeiro. Nós não temos conhecido o único Deus verdadeiro. Por isso que o Brasil não muda. Depois que o Senhor nos deu essa chamada de atenção, aí a gente não começou a não fazer mais como o fariseu, né? Fazer essa oração do fariseu. Senhor, obrigada porque eu não sou como aqueles ateus. Obrigada porque eu sou evangélico, porque eu não sou espírita, macumbeiro, católico, bibibi, bobobó. Mas nós fizemos como Davi. Davi foi um homem que, ainda que o Senhor tenha dito para ele que ele é um cara segundo, nossa, Davi é um homem que tem um coração segundo o meu coração. Mesmo Deus, o próprio Deus verdadeiro, tendo dito isso dele, olha a oração que ele fez. Vamos ver Salmo 139, do 23 ao 24. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Com Jesus e com Davi, dois grandes exemplos a serem seguidos, nós aprendemos a nos aproximar diante do Deus eterno, diante do trono do único Deus verdadeiro, com o nariz baixinho, não arrebitado, com o nariz baixinho. Como publicano, certamente clamar ao Senhor por misericórdia. Misericórdia, Senhor, misericórdia. E como Davi, pedir que o Senhor faça nessa quarentena um raio-x do nosso coração e mostre realmente o que tem lá dentro. A partir daí, minha gente, minha família e eu passamos então a parar de olhar lá para fora, antes de primariamente olhar aqui para dentro. E nessa noite, esse é o convite que eu quero te fazer. Esse é o convite que eu quero te fazer hoje. Se queremos que a igreja brasileira seja relevante na sociedade atual, nós precisamos primeiro ser relevantes para Deus. Se nós, como Novo Som, ansiamos ver o Brasil transformado, nós ansiamos. Quantas vezes nós oramos pelo Brasil? Veja a paixão de cada um de vocês. Lembre das orações, tantas orações que nós fizemos juntos sobre o Brasil. Vejo a paixão
pela nação, brilhar no olhinho de cada um. Nós ansiamos ver o Brasil transformado. Mas primeiro a transformação tem que começar em nós, na nossa casa. Nós devemos nos aproximar do trono daquele que se assenta sobre o círculo da terra e pedir que ele sonde os nossos corações. Então que nessa estação o Espírito Santo venha nos mostrar se nós temos nos prostrado diante de falsos deuses. O que tem feito de nós idólatras e, consequentemente, não temos conhecido verdadeiramente a quem nós dizemos que é o nosso Deus. Aí vem um ponto, né? A questão da idolatria. Não vamos ser superficiais de novo. Não vamos ser superficiais. Eu não estou falando aqui daquela idolatria que a gente se prostra diante de uma estátua, tá? Não estou falando disso, um feito de barro, de pedra, de cimento. Isso é óbvio para nós que somos protestantes, que nós não precisamos, não devemos nos prostrar diante disso. Isso já é uma verdade bem consolidada para mim e para você, ok? Vamos então fazer uma análise um pouco mais profunda sobre essa questão da idolatria, tá? Porque isso chega em nós, sim, chega em mim, chega em você. Uma análise um pouco mais cuidadosa do primeiro mandamento revela-nos que nós não devemos ter nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa no céu, terra ou águas debaixo da terra. Nós não devemos nos prostrar diante destas coisas, nem cultuá-las. Então, primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é de fato prestar culto? Prestar culto, a palavra culto, a algo ou alguém? Eu fui dar uma consulta no dicionário da língua portuguesa que diz assim que a palavra culto, como substantivo masculino, significa, além de um ato sagrado de práticas religiosas, também um excesso de paixão por algo ou alguém. Por sua vez, a palavra paixão, também no dicionário, significa sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento, o pensamento, etc. Tipo amor, ódio ou desejo demonstrado de maneira extrema. Pegando essa somatória de significados da palavra culto, que de fato é culto, que é uma paixão extrema a algo, falsos deuses é tudo aquilo que não seja o único Deus verdadeiro, deixa bem claro que não seja o único Deus verdadeiro, mas para o qual você tenha uma paixão, um desejo excessivo que você não consiga largar, tudo aquilo que te dói lá no fundo só em pensar em ficar sem, aquilo que te causa um sentimento de abstinência, sabe? Nossa, eu preciso daquilo, aquela pessoa, algo ou sentimento para o qual você corre a fim de se refugiar sempre que as situações da vida apertam. Isso é um falso Deus na sua vida. Se algo na sua vida se encaixa nisso, nesses pré-requisitos que eu dei, você tem um falso Deus. Hoje não é o meu objetivo hoje falar profundamente sobre as características dos falsos deuses. Isso é algo para uma próxima conversa que nós vamos ter futuramente. Porém, eu quero já dar uma pincelada para, como eu falei, você já deixar o Espírito Santo trabalhando na sua vida, você depois ter o seu momento com Deus, você orar a Ele, conversar com Ele durante a semana e você começar a identificar esses falsos deuses, tá bom? Primeiro falso Deus que eu gostaria de falar pode ser uma pessoa que nós amamos, que amamos muito. Não é errado amar. Mas quando você ama mais alguém do que a Deus, seja quem for essa pessoa, esse relacionamento se tornou para você um falso Deus. Vamos ver o que a palavra diz no texto de Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, ou até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Talvez também um outro falso Deus que você pode ter é o trabalho. Trabalhar é belo, é digno, e a Bíblia nos ensina em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do 10 ao 12, que quem não trabalha também não deve comer. O trabalho, nós precisamos trabalhar. Mas a partir do momento que o trabalho, ou até o dinheiro, se torne mais importante para você do que o único Deus verdadeiro, então você acabou de adquirir um falso Deus na sua vida. Nós podemos dizer isso também não só do trabalho, mas do ministério. Quantas pessoas, sejam elas pastores, obreiros, levitas, apóstolos, evangelistas, enfim, seja qual líder você for religioso, ainda outras nomenclaturas que eu não falei aqui, quantas dessas pessoas passam mais tempo fazendo coisas para Deus? Eu já fui assim, passando mais tempo fazendo coisas para Deus do que ficar sós com Ele. Sinal vermelho, meu amigo, você acabou de identificar um falso Deus
ao qual você tem cultuado e se prostrado no ministério. O conhecimento também pode ser um falso Deus. Estudar a Bíblia é muito bom. Estudar faculdade, cursos é muito bom. O livro de Provérbios ele nos ensina a buscar o conhecimento. Mas a partir do momento que ele se torna um fim e não somente um meio pelo qual posso adorar a Deus, então você perdeu completamente o sentido de se estudar a Bíblia. Ou o sentido de se estudar seja o que for que você estude. Quantas pessoas estudadas, sejam elas teólogas, acadêmicos de modo geral, músicos, cientistas, advogados, médicos, engenheiros, enfim, quantas pessoas, ao pegar o diploma, adquirem também com ele um rei na barriga, passam então a utilizar o conhecimento para mostrar que são melhores que as outras pessoas. Isso acontece muito lá em ambientes acadêmicos, em ambientes de teólogos também, acontece muito. Você começa a entender, a usar o conhecimento não para servir a Deus e a servir as pessoas, mas para que você seja adorado. As práticas de fuga também é um outro falso Deus que nós podemos ter. E de fato eu creio que as práticas de fuga é algo que tem crescido muito, ainda mais nesse momento de isolamento, de quarentena. Nós como cristãos precisamos tomar cuidado, porque é realmente um momento difícil, é um momento de guerra que nós estamos enfrentando. Para ter uma paz, mas é um momento de guerra. Então nós precisamos tomar cuidado. O medo da morte, a solidão do enclausuramento, a incerteza do amanhã, tudo isso causa diversos sentimentos dentro de nós. Tantas coisas que estão acontecendo que nos fazem querer, assim, esquecer, né? Esquecer onde estamos, esquecer quem somos, esquecer o que pode ou não acontecer. E ao invés de nós irmos para o único Deus verdadeiro, para depositar toda a nossa ansiedade ao Senhor, como Ele fala para nós depositarmos toda a nossa ansiedade diante dEle, nós preferimos passar tempo assistindo um filme. A gente prefere passar tempo maratonando a série do Netflix, rolando o feed do Instagram, do Facebook, enfim. Além dessas coisas, a gente também pode ter como falso Deus a comida, né? Eu vou comer para esquecer. Tô ansioso, vou comer para esquecer. Isso faz você cair ainda em outro pecado, que é a glutonaria. E também a pornografia. Vou fazer pornografia para esquecer, eu me distrair aqui. O que te faz cometer ainda outro pecado, que é a luxúria. Amargo ressentimento, o Lucas falou há umas semanas atrás aí sobre mimimi, né? Amargo ressentimento pode ser um falso Deus para você, por causa que se você não consegue perdoar alguém, então você é escravo daquele sentimento. Aquele sentimento é o seu falso Deus e você tem se prostrado diante dele e o adorado. Enfim, gente, são tantos falsos deuses que nós podemos ter, que você tem que pedir para o Espírito Santo sondar o seu coração. E futuramente eu quero falar mais sobre isso. Nós vamos pegar uma conversa nossa aqui de um dia, um sermão, somente para falarmos mais profundo sobre isso, porque isso é importante para Deus, isso é importante para o Senhor. Nós vamos nos aprofundar mais nesse assunto, que nós poderia chamar assim como idolatria contemporânea, né? Porque não é aquela idolatria que o povo de Israel enfrentava de se prostrar diante de uma pedra, mas nós nos prostramos diante de pessoas, nos prostramos diante de situações, diante de sentimentos, nós nos prostramos diante de tantas coisas na nossa contemporaneidade e deixamos de adorar e conhecer o único Deus verdadeiro. Porém, eu acredito que com isso, essa pincelada que eu já dei, algo o Espírito Santo já está trabalhando aí dentro de você. E eu quero te convidar você a fazer como o rei Davi. Chegue e se aproxime diante do Senhor nessa semana e peça para Ele sondar o seu coração. Fala, Senhor, faz um raio-x do meu coração. Veja se eu tenho falsos deuses dentro de mim. Falsos deuses que têm feito eu quebrar o primeiro e grande mandamento. Veja, Senhor, se eu tenho falsos deuses grandes dentro de mim. Vamos ler o livro de Efésios, capítulo 2, 13, já estou terminando. Efésios 2, capítulo 13, diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, o livro de Efésios, capítulo 2, essa passagem específica, nos ensina que a cruz nos aproximou de Deus. O Lucas tem trabalhado bastante essas coisas nas últimas pregações, ele pega umas partes da mensagem e fala bastante sobre isso. A cruz ela nos aproximou de Deus, nós estamos no tempo da graça, porém a cruz ela não é um lugar somente de primeiro encontro. Nós achamos que a cruz é somente um lugar de primeiro encontro, mas não. O livro de Lucas, capítulo 9, do 23 ao 26 diz assim, vamos ler juntos? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo.
Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Nesse capítulo, nós aprendemos que a cruz também é um lugar de permanência. É um lugar onde todos os dias nós precisamos morrer para nós mesmos, para nossa vontade, para os nossos desejos, para os nossos falsos deuses, a fim de podermos adquirir o conhecimento de Deus, conhecimento do Santo. Esses dias atrás eu estava fazendo umas devocionais de um casal músico que é da América Latina aqui, né, do México, e eles falaram uma frase no devocional que falou muito comigo. A frase diz assim: preste atenção, aquilo para o qual não morremos se converte em nosso Deus. Sem êxito, vamos procurar encontrar nestas coisas satisfação e plenitude. No que você tem encontrado satisfação e plenitude nesses dias? Em Deus? Ou em falsos deuses? Eu já dei uma pincelada aqui sobre alguns dos falsos deuses que nós podemos estar adorando. Medite sobre isso. Amigos, nós temos aprendido que o Brasil não está mudando, como eu falei no começo da mensagem. O Brasil não está mudando porque eu, comece em mim, porque eu, a minha família e você e a sua família não estamos mudando. O Brasil não está sendo transformado porque eu, a minha família e você e a sua família não está sendo transformada. Ele não tem sabor porque nós, eu e você, somos um sal estragado. O Brasil está nas trevas porque nós, igreja, moramos nas trevas. Sei que é uma palavra difícil, é uma palavra forte. É triste falar isso. E eu tô falando começar de mim. Não tô falando começando de você. Não tô apontando o dedo. Eu estou fazendo aqui um nós, ó. A começar de mim. Nós vivemos um evangelho de fachada. Nós vivemos um evangelho hipócrita. Se nós queremos ver o céu na terra, como a gente tanto canta. Vem céu na terra, Senhor. Canta. Seja feita a tua vontade. Viva. É lindo cantar, né? É lindo cantar. Mas se nós queremos ver o céu na terra, como tanto cantamos, primariamente, o céu tem que habitar em nós. O céu tem que habitar em nós. Nós só veremos a transformação como igreja. O Lucas falou aí outro dia, no final do ano passado, começo do ano, sobre a questão da igreja romper com as estruturas, né? As estruturas antigas. Não adianta romper somente com as estruturas lá de fora. Não adianta somente romper com as estruturas antigas, do que era Boas Novas e agora é Novo Som. Mudamos a placa, mudamos o CNPJ, a gente muda a liderança, muda a forma de reger a liderança. Ok, isso também, isso é legítimo, mas não começa aí. Se começasse aí, o Senhor não teria permitido que fechasse a igreja. Não estou falando fechar no sentido de que acabou a igreja, né? Mas todas as igrejas o Senhor permitiu que elas fechassem nessa estação. Todas as igrejas no Brasil inteiro. Para quê? Porque Ele quer tratar a profundidade. Falou, não quero números, eu quero intimidade. Chega de relacionamentos superficiais. Chega de só cantarmos sobre viver algo ideal. Chega de só pregarmos sobre viver uma vida ideal. Eu quero que vocês vivam essa vida ideal, porque é possível. Porque Jesus Cristo, Ele morreu na cruz. Ele veio ao mundo e Ele mostrou que é sim possível nós vivemos uma vida santa. Vivemos uma vida de integridade. Eu quero deixar isso com você. Medite sobre os falsos deuses que têm povoado seu coração. É hora deles serem destronados. E nós vamos para cima. Com tudo isso, estou decidida. Aqui, conversei com o Lucas esses dias atrás também. Nós estamos decididos. Nós vamos para cima contra todo falso Deus que age na minha vida, a começar em mim, a começar na minha família, a começar na sua família. Também você, cada um faz na sua família, na igreja Novo Som. Todo falso Deus que se levante contra o conhecimento do Deus verdadeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo, ele vai ter que cair por terra. E eu quero orar com você nessa hora. Feche os seus olhos. Deixe o Espírito Santo tocar no seu coração.